Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre suplementos na cardiologia, ciência, consciência e coração. O meu convidado é o Dr. Carlos Prazeres. Ele é cardiologista, especialista em imagem cardiovascular e atuação na área de medicina do estilo de vida. Carlos, é um prazer te receber no meu podcast, para a gente conversar sobre esse assunto que todo mundo gosta de saber. E você, que é um médico que tem uma visão, assim, muito bacana dessa questão do estilo de vida, gosta de fazer esportes, gosta de pensar na saúde de forma global, né? Não só com medicamentos de verdade, assim, que a gente prescreve. Então, eu acho que é um assunto que tem muito a ver, porque a gente tem muita gente que gosta e a gente sabe que cada vez a ciência vem trazendo algumas informações interessantes, não é isso? Isso, primeiro, obrigado pelo convite, né? Um assunto que vem crescendo, a questão de trabalhar mais com a saúde, né? Antecipar o processo da doença, como é que a gente pode otimizar o processo da saúde, programar a nossa expectativa de vida em saúde e não mais cuidar da adoecer, doença. só adoecer, exato. Exatamente. Hoje a gente tem muitas coisas e o que eu falo é que cabe a nós, né, construir saúde. Então, assim, o que seria um suplemento? Então, primeiro de tudo, assim, suplemento é importante. Eu faço uma analogia bem fácil e bem legal para o pessoal entender. Existe o combustível e existe o combustível aditivado. Se você for abastecer o seu carro com combustível normal, você vai chegar do lugar A ao lugar B. Se você for com combustível aditivado, você vai chegar do lugar A ao lugar B. No entanto, a queima e a performance do motor ela se torna muito melhor. Então é o que acontece com o suplemento. Então o suplemento ele não tem o objetivo final de tratar uma doença, mas sim de otimizar o processo de todas as reações bioquímicas que a gente realiza para poder sobreviver. Então a gente é uma série de reações bioquímicas que estão interagindo com o meio ambiente, com o que a gente come, enfim, com nossos pensamentos. Então, como é que isso pode ser otimizado para a nossa performance acabar sendo melhor ao longo dessa nossa experiência de vida? Até porque essas substâncias, elas têm lá no corpo, elas vão fazer parte de vários processos. Sim. E aí, dependendo também de algumas situações, o envelhecimento, algumas doenças, esses suplementos do próprio corpo, eles vão sendo exauridos também. Isso, né? vai sendo desgastado, vai sendo esgotado. E assim, a gente está exposto a uma série, por mais que a gente tenha uma alimentação extremamente rigorosa, a gente não sabe e não tem o controle e o domínio de toda a cadeia do processo alimentar. Então, quão de agrotóxico que a gente é exposto no dia a dia. O Brasil é um dos países que mais usam. Então, a questão de metal pesado, ela interfere no processo oxidativo. Nós moramos em São Paulo, estamos expostos a uma carga de poluição do ar muito grande, também mais metal, mais processo, né? Hoje, muito tempo sentado em frente ao computador, sem tanta exposição solar, como é que fica essa reação? Comendo muito na rua, como é que é o processo de fazer esse alimento? Como é que é a fonte desse alimento? Por mais que a gente coma vegetais, será que eles são... tem ali todos os nutrientes, né? A alimentação hoje em grande escala, com muito agrotóxico, transgêneros, enfim. Então isso tudo a gente não tem o domínio, vai sendo exaurido com o próprio processo do envelhecimento também, com algumas doenças que a gente vai desenvolvendo, e o suplemento vem aí para dar esse suporte e otimizar esse processo. Porque se a gente for pensar, o suplemento é uma coisa além do que você não consegue com a sua alimentação. Então, muitas vezes, os idosos, por não absorver tanto, por já ter uma deficiência de absorção, ou às vezes ter algum problema intestinal, essa questão de microbiota também, isso interfere muito em como absorvemos os alimentos, cada um tem a sua microbiota. Exato. E de acordo com se a pessoa está acima do peso, se ela é sedentária, tudo isso vai impactar na microbiota. Tudo isso impacta. Então, assim, a questão da própria suplementação, então a via de administração desse suplemento, a questão da biodisponibilidade, o quão de suplemento tem, de fato, fica disponível no sangue, isso tudo tem uma interferência grande da nossa absorção e da nossa microbiota intestinal. Microbiota é as nossas bactérias que vivem no intestino. Então, como é que isso ele é absorvido, como é que o tipo da substância em si ela é administrada,
para que aquilo de fato seja disponível no sangue e interaja de modo adequado e otimizado. Então tem várias questões aí que interferem, até por isso, esse é um dos pontos, essa questão de microbiota, questão de biodisponibilidade da substância, que os estudos científicos, eles não são tão contundentes em relação ao resultado, sobretudo o resultado buscando desfechos e resultados com relação à doença, né? Porque isso é muito individual, a biodisponibilidade é muito individual. Você tem uma acidez maior do que eu, o processo digestório, a sua microbiota é diferente da minha, apesar de a gente conviver no mesmo ambiente. Sim, né? Então, isso tudo acaba impactando nessa biodisponibilidade da substância e nos resultados dos estudos. Bom, vamos falar então de alguns suplementos? Vamos lá. Então, o ômega 3, né? Na nossa área, na cardiologia, ainda vem muito paciente, gente, equivocado, achando que ômega 3 abaixa o colesterol. Então, isso a gente sabe que não abaixa. Se você tiver um triglicérides muito alto, o ômega 3 pode ajudar, mas não é a primeira linha de tratamento, né, Carlos? Mas ele tem outros benefícios aí de ação antioxidante, não é isso? Então, o ômega 3, quando a gente fala em ômega 3, é uma substância bastante popular, né? E dentro da cardiologia, o que é importante salientar é que a substância que tem ação cardiovascular, que é a redução dos triglicerídeos, é o EPA, é o ácido eicosapentaenoico, é um nome bem difícil de falar, mas é o EPA. Então, muitos ômega 3, eles têm uma baixa concentração de EPA, tem muitos, inclusive, aí sendo comercializados com ômega 6, ômega 9, que promovem ainda até mais inflamação, né? Então, o ômega 3 com altas concentrações de EPA, quando você tem triglicérides aumentados e já fazendo uso da estatina, que é o remédio para usar para baixar o colesterol, ele teve uma redução importante, teve impacto, inclusive, na mortalidade, que foi o estudo, já é um estudo de 2011, se não me falha a memória, chamado Reduced, que teve esse impacto importante em questões da inflamação. Hoje, uma coisa que a gente vem entendendo cada vez mais, essa inflamação subclínica crônica, inflamação residual dos pacientes aí que tem as placas ao longo dos vasos. E como que a gente tem que agir bloqueando esse processo para que essas placas não se desenvolvam, para que essas placas não rompam e provoquem infarto, ou para quem já infartou, que são de alto risco, não venham a ter um novo evento. Então, o ômega 3 tem essa ação específica nesse grupo de pacientes de alto risco para baixar bem esse nível de triglicérides e tem um efeito aí associado, secundário, nessa questão anti-inflamatória dentro de um ambiente aí, então, de algumas características do paciente, a gente tem tem como lançar mão, mas é importante salientar que é o EPA. Quando foi tudo misturado, não teve resultado nenhum. Pois é, se você for comprar, você tem que olhar no rótulo a quantidade de EPA. Então, assim, no 1000 miligramas, que geralmente tem no ômega, você tem que ter pelo menos mais da metade de EPA. 550, 600, tem alguns que tem até quase 800 miligramas de EPA. Isso. E porque tem muito ômega 3 aí que não serve pra nada. Exato. E alguns até aumentam o colesterol. Isso, né? Então. Ele é um óleo, então a gente falou isso aqui no outro podcast que eu gravei com uma colega nutricionista, ele também não pode congelar. Não pode congelar. Se você puser o seu ômega no congelador, gente, ele congelar, você joga fora, porque não presta. Vai provocar mais inflamação em você. Então tem que ter cuidado. E também a gente sabe que altas doses de ômega 3, assim, pessoas que usam anticoagulante, né? Então tem que tomar cuidado, não é porque é suplemento que também não tem que conversar com o médico, porque às vezes você usa um anticoagulante e isso pode aumentar o seu risco de sangramento. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né, não Carlos? É só porque é uma substância, vitamina que faz bem. Não, tem algumas que interagem, então é importante saber, é importante ter uma orientação. Na cardiologia e na medicina do esporte também, a gente tem também a coenzima Q10, né? Que muita gente que faz exercício usa. A gente também usa para os pacientes que têm dor muscular, com as estatinas, que a gente tem que explicar sempre para os pacientes que isso é um efeito colateral, como qualquer outro remédio que dá um efeito colateral, né, Carlos? Isso. Mas também tiveram alguns estudos aí com coenzima Q10 como coadjuvante a alguns tratamentos, né? Exato. A gente tem aí um estudo grande e forte, até mais antigo, que foi utilizado no cenário de insuficiência cardíaca. Então, insuficiência cardíaca é quando o coração dilata e perde a força de bombeamento, né? O nosso coração nada mais é do que uma bomba de músculo que serve para bombear o coração para levar sangue para o corpo inteiro.
e você perdendo essa força de contração é o que se estabelece a insuficiência cardíaca. Então, nesses pacientes, falta energia, né? O músculo ali do coração, ele está fraco. Então, existe um arsenal de medicamentos aí, de remédios para ser utilizado, e se utilizou junto aí a coenzima Q10, mostrando um benefício. Houve um aumento da força de contração desse coração nesses pacientes, com melhora da qualidade de vida. Então, sim, um suplemento aí adjuvante que a gente pode utilizar, o arsenal de medicação para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A coenzima Q10, que o nome da substância é ubiquinona, ela age ali dentro do motor da nossa célula, que é a mitocôndria. Então, produzindo e otimizando mais a energia. Então, né, do ponto de vista fisiológico, de fato faz sentido, e o estudo mostrou aí benefício nesse sentido. Porque a insuficiência cardíaca, a gente tem o quarteto fantástico da insuficiência cardíaca, aqueles medicamentos fundamentais. Então a gente agrega, o suplemento vai vir para agregar valor, não para substituir o tratamento padrão, né? E a gente usa também na medicina do esporte, as pessoas que treinam muito, que têm dor muscular pós-treino, tem pessoas que têm mais, outros têm menos, as pessoas referem uma melhora nessa recuperação muscular, aqueles que vão para academia todo dia. Isso. Né? Nas estatinas, né, os pacientes também, porque o efeito da medicação interfere e diminui mesmo a disponibilidade de coenzima Q10, né? Essa substância, assim, quando a gente usa o remédio estatina para diminuir o colesterol dentro da via de produção, no meio do caminho dessa linha de produção é produzida a coenzima Q10. Então, uma vez que você bloqueia o processo, você diminui a produção dessa coenzima. Então, como ela produz energia e está associada ali no processo de estresse oxidativo, então você disponibilizando melhor esse suplemento, você otimiza e minimiza um pouco esse efeito adverso aí, que é bem tolerável das estatinas. E para o cenário dos atletas também. Os atletas, sobretudo de alta performance, que tem um treino, eles sempre estão na linha do esgotamento. Sim. Né? Então o organismo está sempre no esgotamento. Então você tem que suplementar. Nesse cenário não tem jeito, porque... Né? Porque trabalha muito, e mesmo o atleta amador, que treina muito, o cara tá na academia todo dia, faz treino de corrida, faz treino de força, e muitas vezes fica ali com a sensação de fadiga mesmo. A alimentação às vezes não é suficiente, você tem que trabalhar o dia inteiro e tal, então você não tem condições de repor. Então, né, nesse cenário, você tá ali dando um suporte para minimizar esses efeitos e otimizar os processos bioquímicos. Bom, agora, sobre o magnésio, né, Carlos? Magnésio, eu acho que a gente tem vários tipos de magnésio. Na cardiologia, por exemplo, eu tenho uma história de uma gestante que eu controlei as arritmias dela na gestação com magnésio. E foi ótimo, assim, né? Então, a gente tem alguns magnésios para arritmia, outros que ajudam na hipertensão. Eu uso muito magnésio treonato para o sono, os pacientes falam, doutora, melhorou um pouco. Lógico que esse efeito é muito individual, mas a gente percebe que o paciente tem uma melhora. Como que é a sua experiência aí com a questão do magnésio na cardiologia? Então, na cardiologia a gente usa bastante o magnésio. Tem uma condição que é bastante grave, uma arritmia bastante grave, que inclusive daí o tratamento ameaça a vida, né? Magnésio na veia, que chama Torsades de Pointes. Então, a gente tem que, né, dar doses altas de magnésio nesse cenário. Então, a gente tem uma experiência bem grande do magnésio na arritmia. É importante salientar isso que a Cris comentou, que magnésio existem vários tipos. Né? Então, o magnésio treonato, ele passa nessa barreira hematocefálica, então ele é bem absorvido no cérebro, diminuindo o nosso limiar, então ajuda no sono. Hoje o sono é um dos grandes pilares da saúde cardiovascular, porque daí você modula e balança o sistema nervoso simpático com parasimpático. Isso tem um impacto direto na questão da pressão arterial. Sim. Agindo direto na pressão arterial, tem o magnésio malato, que ele ajuda, é um adjuvante no relaxamento vascular. Né? Tem o magnésio biciclinato, magnésio citrato, enfim, uma série de magnésio. E o magnésio também ele é um cofator, ele é um ajudante para várias outras substâncias. Então ele é um elemento bastante importante, bastante interessante para a nossa saúde e assim, de modo individualizado, a gente vai observando qual que é a demanda, o que tem aquele organismo
e que faça sentido utilizar Pois naquele é, eu momento. falo para os pacientes, falo, ó, vamos usar uns 3 meses e ver se você percebe algo de diferente. Porque para aquele paciente que não percebeu uma melhora, não faz sentido usar. Exato. Por isso que não faz sentido aquele tanto de cápsula, né? Porque a gente vê, às vezes, paciente tomando 20 cápsulas por dia. E eu falo que nem o meu cardiopata usa 20 cápsulas, muitas vezes, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, usou, foi ótimo. Para você foi bom, para o outro. Isso é de Isso. cada pessoa. É uma análise, hoje em dia a gente está caminhando para esse cenário, né? Uma análise bem individualizada. O que o seu organismo, nessa fase da tua vida, que enfrentamento que você está tendo e que de fato a gente precisa otimizar. Então é nesse cenário que a gente vai atuar. Não é fechar o olho, uma receita de bolo pronta com 1 milhão de vitaminas, ó, toma E que custam absurdos também. Então, Né? nesse cenário individual, como é que é a sua resposta, o que que você está enfrentando, que é o que a gente chama de expossoma, né? Então, o que o seu organismo está enfrentando dentro das várias fronteiras alimentar, intestinal, ambiente, pensamento, né? Sua fase de vida, você está com esgotamento profissional, você está entrando na menopausa, no climatério, enfim. Você está se preparando para uma prova de maratona, que hoje, né, muita gente corre. Então, né, que situação da vida tá que a gente possa otimizar e que faça sentido otimizar. E você usa o inositol também? Porque ele também tem uma ajuda no sono, né? No sono, isso. Magnésio treonato, magnésio inositol. São os dois que passam a barreira hematocefálica e ajudam nessa questão do... O inositol é pó, né? Isso. E o treonato é cápsula. Então, assim, você tem experiência com manipulado? Você prescreve o da farmácia? Como que é? Então, sua visão disso. Então é importante a gente ter uma fonte segura do suplemento. Porque, sobretudo, nesses suplementos que a gente manda manipular, a gente tem que confiar que está vindo, de fato, a substância ali na dosagem que a gente solicitou e prescreveu. Porque, infelizmente, tem... né, falsificações, Sim. subdosagens, substâncias que não são legítimas. Então, você tem que, de fato, confiar, ter a procedência da farmácia de manipulação que você trabalha para ter esse ativo de verdade na cápsula. Porque senão, de fato, o paciente paga, né, tem o custo e acaba tomando farinha, o que daí não faz sentido porque nenhum. às vezes eles falam, doutora, se eu manipular fica mais barato, né? Igual às vezes eles falam, se eu manipular a vitamina D fica mais barato. Eu não gosto. Vitamina D também é uma molécula vitamina meio... que eu prefiro faço questão de ir lá comprar na farmácia normal, né? Então, acho que o magnésio é isso. Tem pacientes que melhoram também muitas dores articulares, né? Isso. Que eu uso e os pacientes falam, doutora, melhorou bem. Cãibras. Ele tem essa ação, né, na questão da estabilização da membrana celular. Então, nossas células têm uma voltagem ali, uma eletricidade, e o magnésio, ele estabiliza essa eletricidade, relaxando melhor, né? Então, diminuindo o processo de arritmia, diminuindo os processos de cãibra, e tem essa questão articular. Então, pacientes, de fato, que têm essa osteoartrose avançada que tem, então tem dores mais crônicas, né? Um adjuvante interessante no... E você usa o dimalato nesses casos? Também. Né? Eu uso mais o dimalato e o treonato e o inositol. São os três que eu também, que eu mais utilizo. Porque o magnésio glicina, ele fica mais em depósito, né? Ele fica mais assim, fazendo um estoque. O estoque. Então, o citrato causa muito efeito trato gastrointestinal, então acelera o intestino, então isso é pouco tolerado. E o cloreto de magnésio dá muito intolerância gástrica. Então também não gosto de passar, né? Então acho que do magnésio, vitamina D, que a gente sabe que tem a questão do sol, mas não é só isso, né, Carlos? A síntese da vitamina D nos alimentos é pouca. Algumas pessoas, a tom de pele também interfere, né? A gente está cada vez menos exposto né, ao sol, até porque ele está mais forte, daí tem o fator de cuidado com a própria pele, o desenvolvimento de câncer, então você fica nessa sinuca de para que lado eu vou, né? Então,
A vitamina D é um elemento importante, ela não é só uma vitamina, ela funciona como hormônio, ela faz o balanço do cálcio, então atua, sobretudo vocês mulheres, que Sim. tem a questão da menopausa, então tem a questão do enfraquecimento ósseo, é importante o balanço adequado da vitamina D, ela tem uma ação secundária na questão da imunidade também. Sim. Então, Assim, nos cardiopatas, a gente não tem um estudo de peso, né? É. Para justificar, assim, o uso específico em determinadas doenças. É. Mas é muito sistêmico, né? Isso. É quase um hormônio, é praticamente um hormônio. Na cardiologia foi visto, né? Foi feito alguns estudos vendo se tinha algum impacto direto na redução de doenças em si e não trouxe, o resultado foi nulo, não trouxe benefício nenhum na questão de redução de doença, né? Mas nessa questão, então, de imunidade, de balanço do cálcio, balanço, densificação óssea, então, nessa questão, né, orgânica mesmo, ele faz, E às ele vezes tem a sua utilização. a gente pega paciente cansado, eu já peguei paciente com 9 de vitamina D, 6, assim, tipo, gente... É isso, não né? absorve, não E outra coisa, não você metaboliza. toma, ela passa pelo fígado, então também demora. É, Né? Você depois de uns 3 meses, se tiver muito baixo, tem que dar umas doses mais altas. isso. Né? E tem alguns estudos da vitamina D nas doenças autoimunes, que tem alguns protocolos que eles usam e os pacientes referem melhora, com doses muito Daí altas. doses bem altas, Que assim, a gente sabe que existe, eu não tenho muita vivência com isso, mas com uma ação aí de anti-inflamatória mesmo. Né? Então, isso aí também é uma coisa que a gente tem visto, né? Não é muito aqui nossa área, mas a gente sabe que quem tem doença autoimune vai ter mais risco cardiovascular. Pela própria porque tem inflamação. inflamação da doença. Então, isso impacta mais as mulheres, porque nós mulheres temos mais doença autoimune que os homens. É um homem para cada 9 mulheres, né? É uma diferença bem grande. Mais uma para nós, né, meninas? É isso aí. E aí a gente tem essa questão da K2, que eu queria que você falasse um pouco, porque assim, gente, o Carlos, ele trabalha no setor de imagem cardiovascular e ele lauda as angiotomografias coronárias, que são a tomografia que vê todas as artérias do coração. E aí o paciente fala, doutora, eu tenho que tomar vitamina D, tem que ter o K2, porque eu já ouvi falar que senão o cálcio vai para a coronária, vai para o osso. Como é que é esse caminho aí? Então, Me fale. Além de trabalhar com a medicina do estilo de vida, eu passo aí tardes e períodos vendo os corações por dentro, né? Nossa. Vendo a realidade do coração. Então, de fato, o processo de formação de placa, um dos últimos elementos é a deposição do cálcio nessa placa. No entanto, esse cálcio que se deposita não tem relação com cálcio ingerido ou com suplemento de cálcio ou com a vitamina D. Já foi feito estudo inclusive com a população do estudo MESA, que é o estudo de estratificação de risco cardiovascular, que quantifica o cálcio das nossas artérias, e não houve essa associação entre o cálcio ingerido ou vitamina D com o cálcio depositado nas artérias coronárias. A vitamina K2 é um elemento que, de fato, inibe a calcificação da parede das artérias. Então, do ponto de vista fisiológico, faz muito sentido. No entanto, ainda a gente não tem estudos robustos, estudos com populações maiores, mostrando uma melhora desse relaxamento. É mais em estudos em animais, em modelos experimentais, que mostra uma discreta melhora. Mas é isso, dentro de um arsenal, e sobretudo, você tem que esfriar e tem que suprimir o processo de inflamação. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Então, se a K2 entrar dentro desse modelo, dentro desse olhar, aí não é só tomar vitamina K2, atravessar a rua... E comprar Coca-Cola e não fazer exercício. Né? Então não vá ter suplemento para fazer efeito. Né? Não Isso faz. mesmo. Né? Então, não tem milagre, não tem almoço grátis. Eu falo que o suplemento é um complemento, porque a gente vai construir saúde com os nossos hábitos. Os pilares do estilo de vida, que depois no final nós vamos falar aqui. E, gente, a escolha diária. Todo dia é um dia. Você tem que escolher que você quer viver bem lá na frente. E hoje eu tava falando nos meus stories que a Patrícia, a atleta que fez a podcast aqui comigo, ela falou, doutora, eu vou falar uma frase impactante. O sofá da casa é muito parecido com a cama de hospital. Gente, eu achei sensacional. Agora eu vou falar isso toda hora para meus pacientes que não querem fazer exercício. Então, assim,
A gente tem que escolher isso. E a gente vai trazer um suplemento ou outro para agregar valor. Porque não adianta de nada você tomar um monte de suplemento e fazer tudo errado. É igual aquela pessoa que faz um teste genético e entra em parafuso porque tem um gene, mas está fazendo tudo errado. Tá fumando, tá sedentário, tá acima do peso, comendo besteira. O gene vai achar tudo ali para ele crescer. E uma outra pessoa com outro gene, com o mesmo gene, vai empurrar aquilo ali ou nem vai ter, porque a tal da epigenética que a gente já falou aqui várias vezes. Vai suprimir essa informação, né? Então, assim, quer usar o K2 por efeitos? Pode, mas se tomar vitamina D necessariamente tem que tomar K2? Não. Aí é uma discussão sua com o seu médico, avaliando, porque a gente tem que pensar em custo, porque esses tratamentos todos são caros, né? A pessoa já faz tratamento medicamentoso, aí tem um suplemento X, o outro, enfim, né? A gente quer que o paciente tome whey, creatina, essas coisas todas também que ajudam a ganhar massa muscular. Então, você tem que ir pesando, né, Carlos? Não, é isso, avaliar com que... Qual que é isso, a individualização e qual que é a fase do seu, qual que é o alvo, o que a gente precisa de fato, né? Qual que é o alvo nesse momento da vida. Exatamente. Então... E aí a gente tem também a questão do resveratrol, né? Esses que estão lá na uva, substâncias presentes aí que são ações antioxidantes. Mas também não tem ainda, assim, para você usar e falar, poxa, isso aqui tem um efeito significativo de peso, né? Os polifenóis são uma grande esperança, assim, são, né, do ponto de vista também de bioquímica, do ponto de vista fisiológico, fazem muito sentido, porque tem um efeito, eles têm efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes bem potentes, né? Mas é do o mesmo princípio lá que eu falei no início, assim, a biodisponibilidade, a concentração é tão variada que os estudos também não conseguiram chegar num denominador comum de, olha, isso teve de fato impacto. Estudos menores, então que tem ainda muito fator de confusão, alguns trazem benefício, alguns não. Então, tipo, berberina, quercetina, são elementos que são bem interessantes para a questão de controle glicêmico, que ajudam, né? São, aí você, dentro de uma dieta, dentro de um planejamento de exercício, são 2 elementos. Resveratrol, que é o presente na uva roxa, tem potencial antioxidante, então dentro de um cenário de estrutura anti-inflamatória, seja um adjuvante nesse às vezes cenário. Por um momento, né? Eu vejo muito endócrino, nutrólogo, endócrino dando a berberina para pacientes com, né, resistência insulínica, diabetes, pré-diabetes, tudo mais. Teve um estudo com flavonoides, né, que foi com 21 mil pacientes, né, Carlos? Que, assim, tentou mostrar que se eles impactavam na questão de reduzir câncer e doença cardiovascular, né? Foi o estudo Cosmos. Então, esse estudo foi muito grande e o objetivo primário dele foi esse. Então, o cacau, era o extrato de cacau, que é um flavonoide bem potente, se tinha mais vitamina D, se isso teve impacto se isso tinha impacto na redução de doenças cardíacas e câncer. Então, esse objetivo final, ele foi nulo, ele não foi atingido. No entanto, outros estudos dentro dessa mesma população, e daí avaliando mais os processos bioquímicos e avaliando mais os processos até genéticos, né, tem mostrado resultados. Agora tem um subestudo recente dele mostrando sobre os nossos relógios biológicos. Então a gente tem, as nossas células têm, né, os genes clocks, que são os genes que determinam o tempo de vida celular, enfim, mostrando um impacto importante entre o grupo que usou placebo, que é a substância que é inerte, e o grupo que usou versus o grupo que usou esses flavonoides, mostrando bastante benefício e uma longevidade maior do ponto de vista celular desse grupo. Então, são questões que a gente vem agora aprendendo nessa era da medicina pós-genômica, né? Um olhar mais detalhado e minucioso desse material genético, como é que a gente pode interferir nessa transcrição, nessa tradução desse material genético, até impactando na longevidade. E a gente sabe que as doenças cardiovasculares têm uma relação direta com a longevidade. Sim. Quanto mais longevo eu fico, maior o risco. Então, entendendo melhor esse processo do envelhecimento celular, como é que eu posso manipular isso aqui, talvez a gente avance
nesse diminua ponto a aqui chance de com o envelhecer, aumentar desenvolver mais. essa doença. É. Então aí tem esses pontos aí que a gente vem avançando agora, sabendo de toda a informação que a gente tem, que foi o projeto Genoma, e agora a gente sabe mais como é que isso é traduzido. É sempre uma análise muito individualizada. Eu não falo que hoje... ontem eu estava assistindo uma aula lá no HCore e também teve um tema completamente diferente do que a gente está falando aqui, mas algumas coisas individualizando o paciente num contexto que ele tem de uma genética que vai colocar ele num risco muito maior aqui e do que o outro que não tem aquela genética. A gente já sabe que aquilo ali é muito significativo, por exemplo. E porque ao mesmo tempo que a gente sabe que o estilo de vida, ele empurra a genética, né? E às vezes a pessoa não vai desenvolver aquilo, mas tem uns genes que são muito fortes, né, Carlos? Que mesmo que a pessoa tenha um estilo de vida, ela vai ter aquela doença, né? A informação genética, então, ela é interessante. O caminho da medicina personalizada, né? Então, dentro dessa informação, com essa informação genética que eu tenho, que você carrega, que todos nós carregamos, junto com o nosso estilo de vida, com os nossos hábitos, o que essa informação, como é que ela interage dentro desse modelo que a gente se propôs a realizar. Então, como é que isso é transcrito, como é que isso é traduzido? Eu estou otimizando as minhas informações boas ou eu estou favorecendo a expressão das minhas informações ruins? Como é que eu vou modulando isso aí? Então, é aí que vem, né, os 3 pilares da epigenética, que é a metilação, a informação dos telômeros e a metilação aí do DNA. Como é que a gente vai traduzindo esses processos? Nesse caminho aí pós-genoma e com o desenvolvimento das ciências ômicas que a medicina personalizada vai caminhando, e até a questão da suplementação vai se tornar cada vez mais direcionada com a própria metabolômica. Dentro das tuas reações bioquímicas hoje, dessa interface que você tem com seu ambiente, que processo bioquímico aí que está ocorrendo que a gente precisa otimizar. O Carlos, ele estuda muito isso daí, ele já fez cursos, ele é bem, tem muito conhecimento nessa área, por isso que eu quis falar com ele desse impacto, porque tem muito médico que às vezes não acredita nesses suplementos, acha que é tudo perfumaria, né? Mas é porque a gente precisa estudar. Eu também acabei indo mais, estudando um pouco mais isso quando eu vim também agregando a medicina do esporte. Então, isso me trouxe, assim, curiosidade, conhecer mais a fundo. Então, é sempre a gente pesando o risco-benefício. Foi bom para você aquele medicamento, aquele suplemento, não foi? No seu contexto. E sempre com orientação médica, porque vocês estão vendo aqui que tem coisas que podem ser danosas. Um ômega 3 de má qualidade pode aumentar seu colesterol. Um ômega 3 junto com você usar o anticoagulante pode ter um sangramento. Então, várias coisas que a gente tem que olhar mesmo, né? Bom, Carlos, nosso tempo tá acabando, foi ótimo o nosso papo, acho que a gente trouxe bastante informação prática aqui pro pessoal, essa era a ideia, e falamos bem assim, linguagem fácil, que esse é o objetivo do podcast. Tem mais alguma outra coisa que você acha que ficou sem falar, que é importante, assim, na sua análise? Eu acho que é isso, assim, a suplementação entra como um aliado, ela não substitui tratamento, e a gente tem que ter mais essa visão, sobretudo nós dentro da cardiologia, a gente tem uma formação muito pautada na doença. Como é que a gente pode agora antever isso aí? Como é que a gente pode propiciar mais saúde, que é o que vem sendo proposto agora dentro do novo modelo, né? Que é o Health Span. Como é o nosso projeto de longevidade em saúde, expectativa de vida em saúde. Então esse é um novo olhar. E sempre buscar uma orientação, porque sim, tem vitaminas que podem ser danosas. Por exemplo, a vitamina E, em doses mais altas, ela pode provocar sangramento, inclusive cerebral. Selênio em grande quantidade dá intoxicação. É bastante comum no norte, com estrangeiros comendo castanha do Pará. Então, que, né, é gostoso, eles comem muito, intoxicam, vão parar no hospital. Exatamente. A gente vê paciente com dor de cabeça e tudo, às vezes está com selênio alto. Porque o alimento mais rico em em selênio é a castanha do Pará, né? E realmente a vitamina E, que às vezes a gente usa por um período em pacientes com esteatose hepática, agregando aí junto com o tratamento medicamentoso e estilo de vida, mas é por um período, você não pode ficar usando eternamente vitamina E, porque pode ser danoso. Então, gente, fica aqui a dica. E se vocês quiserem falar que a gente fale de outras
substâncias, aí depois vocês podem colocar lá sugestões que a gente faz um outro podcast. Então, Carlos, muito obrigada mais uma vez. E se você quiser falar suas redes pro pessoal, para eles te seguirem. Não, obrigado pelo convite. Eu e a Cristina começamos aí trabalhando no pronto-socorro juntos, éramos, né, colegas da madrugada de quarta-feira, né, Cristina? Então, prazer aí a gente poder estar dividindo hoje essas informações. E é isso. Se vocês quiserem saber mais coisas aí, né, coloquem aí, deixem aí mandem mensagem e cuidem da saúde, né? Então, prestem atenção aí, vamos planejar, programar esse projeto de construir saúde. É uma escolha diária feita, né, com consciência, que seja feita todo dia. É uma escolha aí de todo dia. É isso mesmo, é isso mesmo. Parabéns, muito obrigada. Gente, até o próximo podcast.